Bom, no século XX é um século bem interessante para a egiptologia. Primeiro, nós já temos o surgimento da arqueologia científica. Isso muda completamente, porque no século XIX, basicamente era pilhar e roubar recurso e levar para o museu. Você escavava um lugar, na verdade você não escavava, você pilhava um lugar e perdia todo o contexto histórico. Como é que aquilo estava? Em que posição que aquilo estava? Como é que aquilo foi encontrado? Tal material, ele estava próximo da onde? Ele estava com qual outro material? Isso é muito importante, porque veja só, por exemplo, suponhamos que a gente tem um material funerário de um determinado personagem. Para a gente saber quem foi ele na sociedade egípcia, o que ele representou, todo esse material foi enterrado junto com ele. Só que você separa, põe a múmia aqui, põe o caixão aqui, põe os objetos decorativos aqui, arranca pedaços da parede, leva também para museus. O que você faz? Isso se espalha pelo mundo. Como que você vai estudar essa tumba? Ficou muito difícil. Só hoje, com a indexação dos artefatos a partir aí de plataformas que correlacionam um com o outro, chamados metadados, que a gente consegue hoje correlacionar. Mas tem objetos que estão uma parte na Alemanha, uma parte nos Estados Unidos, uma parte na Inglaterra, uma parte na França e outra parte no Egito. Como você estuda um material desse tipo? Então é muito mais difícil, muito mais complexo, graças aí a toda essa pilhagem. E quando que isso começa a se reverter? Com duas coisas muito importantes. A primeira delas é o surgimento da arqueologia científica. E a arqueologia científica ela vai surgir exatamente onde? No Egito, por um arqueólogo chamado Sir William Flinders Petrie. Petrie vai criar o chamado método estratigráfico, que significa o seguinte: cada extrato de camada que a gente está tirando de material arqueológico, ele tem que estar registrado. Então as posições, como você faz isso? A partir de ilustrações, de desenhos, a partir de fotografia, que depois vai ser uma ferramenta muito útil para a arqueologia. Hoje em dia a gente tem a fotografia digital, nós temos fotografia em infravermelho, em ultravioleta, uma série de coisas que cada vez mais evoluem. Mas naquela época, o surgimento da fotografia fez toda a diferença. No século XIX já se começou com a fotografia para registrar material arqueológico, mas no século XX isso é feito de forma sistemática e organizada a partir do método que Flinders Petrie criou. Então tudo que o arqueólogo registrar vai ser o que a gente vai ter, porque a partir do momento que você escava um sítio, você destrói esse sítio. Você recupera as peças que estão na areia, salva essas peças, mas todo o restante do contexto ele é jogado fora. Então, se você não registra o contexto, o arqueólogo não tem como estudar essas peças. Então, isso foi muito importante. Nós tivemos grandes descobertas arqueológicas, e eu vou destacar aqui a descoberta da tumba de Tutancâmon em 1922, portanto, aí 100 anos depois do deciframento da escrita hieroglífica, nós temos a maior descoberta arqueológica da história, que a tumba de Tutancâmon foi encontrada quase intacta. Ela chegou a ser um pouco saqueada, mas nenhuma outra tumba de um rei foi encontrada com tanto material, com tanta coisa ali como a de Tutancâmon. E quem a encontrou foi Howard Carter, que não só teve todo o processo para localizar essa tumba, que ele demorou aí muitos anos fazendo estudos até chegar aonde ela realmente estava. Só para vocês terem uma ideia, o patrocinador, que era o Lord Carnarvon, ele chegou a chamar o Carter e dizer: ó, eu vou cortar o financiamento porque você não está achando nada. Ele falou: preciso de uma última temporada. E ele garantiu que nessa última temporada ele ia achar, e foi o que aconteceu. Ele achou e catalogou todos os objetos. Então foi muito importante essa catalogação. Hoje quem estuda Tutancâmon tem que se reportar esse relatório feito quase 100 anos atrás. Isso é muito interessante, como o registro arqueológico ele é importante para gerações futuras. Alguns lugares importantes, onde tiveram escavações que mudaram profundamente a cara do Egito. Primeiro é o Complexo de Giza, onde ficam as 3 grandes pirâmides, a Esfinge, uma série de templos que são complementares ao complexo ali. E mais do que isso, também a gente tem uma série de tumbas e mastabas da família real e até de outros períodos circundando as pirâmides.
Então essas escavações elas ocorreram na primeira metade do século XX. A gente teve aí uma missão italiana, uma missão alemã e uma missão estadunidense. Com a Segunda Guerra Mundial os alemães se retiraram, os italianos se retiraram logo no começo e quem acabou ficando ali um bom tempo foram os estadunidenses, liderados por George Eisner, que é professor da Universidade de Harvard. Então lá eles estabeleceram o Harvard Camp e fizeram toda a coleta do material arqueológico, que boa parte desse material também se espalhou pelo mundo. Mas hoje, por exemplo, a esfinge ela só está completamente visível graças a Salim Hassan, que é um egiptólogo egípcio que fez todo o processo de escavação ali dessa área no Complexo de Giza. Então esses arqueólogos que escavaram esse sítio, quando a gente vai visitar hoje, né, a gente deve a situação que está lá e a todo o conhecimento que se tem ao trabalho feito por esses homens ali na primeira metade do século XX. Também nós tivemos o templo de Karnak, o templo de Luxor. O templo de Karnak é o maior templo do mundo até hoje, então a escavação dele continua sendo, ainda tem muita coisa sendo escavada lá, tão grande que é, mas ele foi se tornando visível. O templo de Luxor é interessante porque ele estava tão coberto de areia que tem uma mesquita que foi feita em cima dele. E aí, quando se escava, você vai perdendo todas essas camadas aí do que foi o Egito medieval, do que foram o Egito da Antiguidade Tardia, para chegar nos estratos do Egito faraônico. Então, esse é um tema também controverso. Por que o que é mais antigo tem que ser mais valorizado com relação ao que está no intermédio? Então, isso é um debate também complexo. Eu destacaria aqui mais duas cidades importantes, a vila de Deir al-Medina, que é a vila dos construtores das tumbas do Vale dos Reis, e a capital de Tel El Amarna, conhecida no Antigo Egito como Akhetaton, que foi uma cidade que serviu como capital por mais ou menos 9 anos, depois ela foi abandonada. Então, muito dos que se encontrou lá é muito interessante, muito rico o material ali, que nos mostra ali um retrato de uma época bem específica da história egípcia, que é o chamado período amarniano. Um outro evento arqueológico muito importante do século XX foi o Templo de Abu Simbel, que quando em 59 foi anunciado ia alagar uma região significativa ali do Egito para poder fazer uma barragem. Então, com isso, foi necessário que se fizesse a catalogação e a escavação urgente de uma série de sítios arqueológicos que iam desaparecer. Então, alguns foram removidos e levados para outros países, mas o Templo de Abu Simbel, com um projeto coordenado pela Unesco, o templo construído por Ramsés II, foi cortado numa precisão milimétrica, cada peça cortada, e foi feita uma montanha artificial, uma ilha artificial, e ele foi recolocado. É muito registrado, é muito interessante esse projeto aí, ele durou aí ao longo da década de 60 para ser inaugurado. Quando você visita lá, eles têm todo orgulho de contar essa história, porque foi uma obra da engenharia moderna para preservar uma obra da engenharia antiga. É uma coisa espetacular. Só quando a gente estuda egiptologia a gente entende a dimensão dessas coisas. E aí é muito importante a gente dizer que a regulamentação das atividades arqueológicas no Egito, ela veio pouco antes ali da descoberta da tumba de Tutancâmon. A partir desse momento, as peças não sairiam mais do Egito. E assim são até hoje. Então até hoje os egípcios lutam para recuperar o material arqueológico que está nos grandes museus do mundo, que foram saqueados, foram roubados e foram pilhados dos egípcios. Os egípcios estão entrando aí numa grande luta internacional para recuperar esses objetos. Obviamente que os eventos que aconteceram da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria influenciaram todo o processo da arqueologia e da própria egiptologia. E vale destacar que em 1952 Nasser fez uma revolução e aí está aí a República Árabe do Egito até hoje. Entender o quanto a história política do Egito de hoje também influencia o trato com o material arqueológico de ontem.